Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão. Hoje, no primeiro bloco do programa, nós vamos discutir o assunto planejamento tributário. Muito interessante. Está conosco para isso o André Souza Casado. O André é administrador de empresas, contador, cursa Direito e atua como sócio-diretor do escritório Exactus Contabilidade há mais de 10 anos. Como vai? Boa noite, tudo bem, André? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo certo. Diz pra gente, o que é o planejamento tributário? Planejamento tributário, como a gente poderia explicar de uma forma mais resumida, seria um estudo feito pelo contador em conjunto com os diretores da empresa, os sócios e toda a equipe aí de faturamento, de compras, comercial, e tem o objetivo de poder identificar oportunidades, tanto na redução de carga tributária para a empresa, como o aproveitamento de créditos que não são feitos, e definir uma estratégia para que a empresa tenha uma menor carga tributária possível dentro da legalidade, dentro das regras da Receita e do fisco. Ou seja, é importante. Isso é um sem fato, dúvida, sem dúvida. É como o nome diz, é um planejamento, Certo. Então, é a partir do planejamento que a empresa começa a ter, a estruturar as suas atividades, a saber de fato como é que vai ser a estratégia comercial, contábil, tributária. Então é o pontapé inicial para o andamento da empresa. Agora, André, como isso pode ser feito? É complexo, não é? Conta pra gente. Ele é um tanto complexo, porém, quem tem que direcionar esse planejamento é o contador, em conjunto com a empresa, como eu disse, mas assim, identificando vários assuntos, vários aspectos relevantes, Então, claro, cada setor vai ter uma demanda de informações, de identificar a estratégia para aquele ano. Então, o sócio ele tem que saber o que ele espera para aquele ano, qual é a margem de lucro, se vai ter lucro, se eles vão fazer investimento, se vai ter recurso de terceiros, financiamento, folha de pagamento. Então, envolve todos os setores. A nossa área contábil é a área de estudo dos impostos e dos cenários que a empresa vai passar. Então, o que a gente faz? A gente analisa a carga tributária produto por produto, serviço, indústria. Os impostos, a gente vai entrar em todos os impostos que têm abrangência para a empresa. Então, são vários setores que são envolvidos para chegar num resultado que é determinar ali qual seria a estratégia e finalizar o planejamento tributário. Vamos falar dos resultados. E tem vantagem mesmo? Tem ganho? Porque principalmente o empresário brasileiro, ele quer que tenha alguma vantagem para ele, né? Sim, hoje o planejamento ele visa, primeiro, se possível, reduzir a carga tributária, identificar qual é a melhor estratégia para a empresa nesse cenário. A gente sabe que o Brasil aí tem uma carga tributária bem elevada, porém existem também várias oportunidades. Então nós estamos falando aí de créditos fiscais que de repente a empresa não aproveita, e através do planejamento a gente identifica. E falando para o empresário que quer saber de resultado, é como se ele tivesse duas alternativas. Por exemplo, geralmente se foca em aumentar as vendas para ter mais lucro, para poder alavancar a empresa. E um planejamento bem feito, que consegue reduzir uma carga tributária, ele tem às vezes o mesmo impacto ou até um impacto maior do que um aumento nas vendas. Por quê? Se você vende de repente R$100 mil e tem uma carga tributária de 15%, então você paga R$15 mil, sobra 85 mil, esse é o seu resultado. Se você de repente não aumenta as vendas, mas diminui essa carga para 10%, então você aumenta 5% do seu resultado. Então às vezes tem mais impacto do que aumentar as vendas até. A gente sabe que a parte comercial não é tão fácil, Tem momentos aí como esse ano, esse período que a gente está vivendo de Covid, então você fica muito refém aí do cenário comercial. Já a parte tributária não depende disso. Então a gente sabe que a lei já existe, é identificar as oportunidades e aplicar o negócio que vai trazer o resultado financeiro para a empresa, assim como seria se tivesse aumentado as vendas. Agora, vamos falar tipos de regime tributário. Isso é visto pelo planejamento? Sim, é um dos principais pontos do planejamento tributário. Definir qual regime vai ser adotado. Então, como funciona isso? Hoje no Brasil nós temos 3 regimes principais aí, que é o Simples Nacional, é um regime mais abrangente, hoje atende aí 80% mais ou menos das empresas. O lucro presumido,
que é um regime aí, digamos, intermediário, né, que a Receita presume qual é o seu lucro e você paga o imposto sobre esse percentual. Certo. E o lucro real, que é o regime mais complexo, mais abrangente, que também atua numa parcela menor de empresas, porém empresas maiores, né? Ela é um regime que é obrigatório para empresas que faturam acima de 78 milhões ano. E nesses regimes, como que a gente identifica qual é o mais vantajoso para a empresa? Primeiro, por algumas eliminações. Então, por exemplo, o Simples Nacional, ele limita que a empresa tenha um faturamento de até 4 milhões e 800 no ano. Então, são para pequenas empresas. Uma empresa que fatura já acima disso, não tem nem que considerar essa opção. Lucro presumido, faturamento de até 78 milhões ano. E o lucro real, ilimitado. Então, uma empresa, qualquer empresa pode ser lucro real. Presumido, empresa que fature até 78 milhões, qualquer empresa. E Simples Nacional, empresa que fatura até 4 milhões e 800. Dentro desses contextos, nós vamos identificar o que cada regime proporciona de benefícios, o que cada regime tem de carga tributária, efetivamente, e aí demonstrar para o empresário quais são as vantagens de optar por um ou por outro. Lembrando que essa opção é anual, então essa é a importância maior ainda do planejamento. Você tem que ter muito controle, muito critério para saber escolher qual regime, porque vai valer para todo ano calendário. Então não tem como errar, digamos, nessa escolha. Entendi. Agora, há impactos na saúde da empresa, especialmente a que não faz planejamento tributário e a que faz, vamos dizer assim? Com certeza. Hoje, a empresa que não faz, é como eu dei o exemplo aqui da diminuição da carga tributária. Às vezes a empresa coloca todos os esforços em aumentar as vendas e mesmo quando aumenta, não percebe diferença no resultado, no lucro. Por que acontece isso? Porque o empresário não sabe quanto de fato ele paga de imposto. Talvez ele esteja no regime errado. Já teve casos que a gente identificou de trabalhos de assessorias que quanto mais a empresa vendia, mais aumentava o prejuízo. Porque tinha... Coisa de louco! Parece até engraçado, mas por que acontece isso? Porque em determinados momentos, ou por produto, ou por atividade, ou para quem ela vende, para quem ela compra, tudo tem um impacto. Toda operação tem um impacto na carga tributária. E dependendo do que você faz, se está vendendo mais para fora do estado, se está vendendo, comprando de fora, tudo isso tem um impacto nessa carga tributária. Então, se você não sabe disso, muitas vezes você está vendendo um produto que a sua margem é mínima ou até negativa por conta dos impostos. Então, é como se eu falasse assim para você, Marcelo, você compra um celular por R$1.000 e você vai vender por R$1.500. Ok, em tese você ganhou R$500. Mas quanto que você vai pagar de imposto quando você vender por R$1.500? A maioria não sabe. E quanto você vai ter de crédito quando você comprou por R$1.000? Então, às vezes, vale a pena você comprar de outro fornecedor por R$1.100. Olha que engraçado. Porque você vai ter crédito sobre esses R$1.100, R$200, R$300, do que comprar desse por R$1.000, que não te dá crédito nenhum. Então, isso numa balança, é aí que entra a estratégia tributária. Por que eu vou pagar mais um produto? Porque ele vai me dar créditos e esses créditos eu vou usar quando eu vender. Então eu deixo de pagar quando eu vendi porque eu tinha um crédito quando eu comprei. Então é aí que entra a estratégia. É verdade. E o empresário sozinho, evidentemente que na maioria ele tem muito problema para resolver, ele jamais vai perceber isso, né? Exatamente. A gente deixa ele bem confortável com o que é feito, né? Qual o levantamento, qual a estratégia, mas a gente nunca vai exigir dele o conhecimento que a gente tem, óbvio. Nós estamos andando em parceria, justamente essa é a função do contador. O que a gente espera do empresário? Que ele identifique e passe para a gente todos os cenários. Então, a gente precisa saber se aquele ano é um ano que ele quer expandir os negócios, abrir filial, ou não, ele quer dar uma segurada, aumentar estoque, comprar matéria-prima e ficar, aguardar um momento. Então, esse é o tipo de informação que a gente busca. Porém, nós não vamos exigir dele saber se tem mais ICMS, mais PIS/COFINS. É a gente que identifica isso e leva essa informação já, digamos, aí mastigada para o empresário. André Souza Casado, da Exactus Contabilidade, muito obrigado pelas informações. Grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Marcelo. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior.
30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Aqui conosco está o Aldemar Mascarenhas, comentarista do programa Militão e Militão. Ele que é presidente do Sindicato Lotéricos do Paraná. Como vai, Aldemar? Boa noite, o senhor e a senhora que estão em casa. Tô bem, Marcelo, né? Me safando aí dessa pandemia, né? Porque esse troço tá deixando a gente arrilhado, né? Afudegado, como se diz lá na minha terra. É uma loucura esse troço. Afudegado não é fácil, não. É, tá afudegado, tá todo mundo assim. Mas Deus no controle, tudo vai muito bem. Ô Aldemar, vamos falar do preço da gasolina. Com o novo presidente, a primeira notícia foi a Petrobras reduziu o preço da gasolina, do óleo diesel e do álcool. Mas e aí? E aí? É hora dos postos, da distribuidora fazer a sua parte. Mas será que eles vão fazer, Marcelo? Falta um pouco de cidadania, de bom senso, né, do pessoal desse setor. Aliás, eu acho que tinha que acabar com essas distribuidoras, sabe, Marcelo? Marca disso, marca daquilo. Combustível é um produto essencial. Ele não pode ser manipulado por preço, por grupos de interesse. A gasolina deveria sair lá da produção, que é a Petrobras, que é quem comanda, e vender diretamente ao consumidor. É uma estrutura que não custa caro, através da modernização atual, de todo o sistema de tecnologia, e poderia proporcionar preços razoáveis e compatíveis com a capacidade do brasileiro. Você sabe que a nossa renda per capita aqui é muito baixa. É verdade. Nós estamos lá em 12º lugar na renda per capita. É muito baixa a renda per capita brasileira, né? Então precisa haver um pouco agora de civilidade, de cidadania desse pessoal que cuida dos postos de gasolina. É uma vergonha se chegar na bomba e pagar gasolina R$ 5,55, como eu vi ontem aqui na cidade de Londrina. O Aldemar, a vacinação começou a andar no Brasil, né? A vacinação está indo de vento em popa. Hoje eu ouvi uma entrevista do ministro Queiroga, esse novo ministro que assumiu, o ministro da Saúde, e ele disse o seguinte: nós estamos vacinando 300 mil pessoas dia, mas a nossa meta é vacinar 1 milhão de pessoas. Opa! Vacina vai ter. Isso não tenha dúvida, porque o governo já se mobilizou, apesar das críticas ao governo Bolsonaro, mas ele está fazendo aquilo que tem que ser feito. Adquiriu já 138 milhões de doses de vacina e até o segundo semestre eu acredito que nós teremos mais de 70% da população brasileira vacinada. Aí show pandemia para lá. É isso aí. É a nossa expectativa, Marcelo. Aqui em Londrina chegaram 27 mil doses essa semana, mas está dando um pouco de confusão no agendamento, né, Aldemar? Tá. Eu mesmo tentei agendar
eu já sou um idoso. E um idoso jovem, vamos dizer um idoso assim. jovem, um idoso menino. Agora, eu tentei agendar, Marcelo, eu não consegui. Já faz 2 dias que eu estou tentando e o acúmulo, né, é muito grande. E há uma dificuldade também da Secretaria de Saúde atender a toda essa demanda, porque tem aquele idoso acamado. Diz que é um problema sério você poder atender o idoso acamado, porque depende de uma equipe, depende de saber se ele está apto a receber aquela vacina. É um complicador a mais. Mas as coisas estão andando com naturalidade e eu acredito que se cada um fizer a sua parte, nós vamos sair logo dessa pandemia. Eu creio. Bom, vamos falar da decisão da semana no Supremo Tribunal Federal, que foi a suspeição do Moro, ou seja, o Moro declarado parcial. Pois é, mais uma vergonha nacional promovida pelo nosso STF aí, né? Que diz que, segundo o Caio Coppola, é o pet shop, né? Dos seus queridinhos, das suas preferências, né? Porque fazer o que fizeram com a Lava Jato é agredir a minha inteligência, a sua inteligência, porque isso não existe. Depois de 5, 6 anos, olha o absurdo. Quanto se gastou, Marcelo, para ter toda essa trabalheira, para se comprovar que houve realmente o roubo do senhor Lula em relação a interesses em conluio com empreiteiras e tudo mais. Isso ficou comprovado. É tanto que tantos devolveram valores. Bilhões, né? Quer dizer, uma decisão absurda. Aí o Caio Coppola, aquele comentarista da CNN, disse, olha, o STF virou o pet shop dos seus preferidos. E é verdade. O Lula é um dos preferidos da grande maioria do STF. O que é uma vergonha para o nosso país, o que descaracteriza essa corte que deveria ser um exemplo no cuidado da nossa Constituição. Uma vergonha brasileira, os senhores ministros, que hoje estão agredindo a minha inteligência e a sua, com decisões atropeladas, absurdas e claramente deixando claro que existe uma parcialidade muito grande nos seus julgados e que estão envergonhando não só o Brasil, o mundo. O mundo. Ô, Ademar, e as loterias? Tem que falar das loterias. Pô. As loterias nós vamos ter aí agora a dupla de Páscoa, um prêmio estimado aí superior aos 30 milhões de reais. É uma loteria mais fácil de você acertar, né? O sorteio será dia 3/4, previsto, porque há uma possibilidade da gente prorrogar isso aí para o dia 17. Ah, é? É, porque em função da pandemia está existindo muita dificuldade, né? No avanço das apostas, as pessoas não estão indo às casas lotéricas e a gente gostaria que vocês voltassem para nos prestigiar, comprar os nossos bolões, nos ajudar a manter os empregos, porque não está fácil. A gente sabe... Quem sabe ganhar o prêmio, né? Sim, vamos valorizar a lotérica que está ali para te atender. Hoje esse negócio de rede social está facilitando, mas não é tão seguro quanto. Por exemplo, o Pix. O Pix da lotérica que vai, agora já existe, é o Pix mais seguro que tem. Ah, é? Sim, Você nem sabia. Esse é o Pix mais seguro que tem. Porque você está transacionando com a empresa no presencial, que está ali há tantos anos servindo a sociedade. E as pessoas migram para o outro, aí cai a receita da lotérica, certo. Ela não vai ter condição de se manter em pé, ela fecha as portas e as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Então a gente está pedindo um apoio para que você continue prestigiando as casas lotéricas, principalmente aqui no nosso estado do Paraná, aqui na nossa cidade de Londrina, a gente que está aí estabelecido, inclusive como serviço essencial para que você não precise ir ao banco participar daquele aglomerado de pessoas. A lotérica vai começar a fazer agora, Marcelo, o cadastramento de senha. Opa! Né? Vai poder fazer também a prova de vida. Isso é legal, né? Prova de vida. É uma burocracia. Nós estamos trabalhando isso juntamente ao INSS. Tem muita coisa boa para vir. Então nós precisamos de vocês lá dentro das nossas lojas. Esse é um apelo que eu estou fazendo aqui para os londrinenses que nos ajudem. É isso aí. Ademar Mascarenhas, muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Mas almoço já acabou. Já. Eu ia falar de outros assuntos aqui que eu acho que é interessante, mas olha, gente, fiquem na graça, um bom final de semana a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Os melhores cursos de graduação presencial, a melhor estrutura para atividades práticas,
a maior rede de convênios com empresas e instituições para estágios remunerados. É uma grande oportunidade. Na Unifil você faz a faculdade e já tem chance de entrar no mercado para ter renda própria. São várias opções de cursos e muitas vantagens para começar a estudar agora. 60% de desconto na primeira mensalidade, bolsas de até 100% para melhores pontuações no Enem, 50% no primeiro semestre para transferência de outras faculdades, 30% de desconto para alunos de escolas públicas e portadores de diploma de ensino superior. Acesse www.unifil.br e conheça as condições para começar a estudar. Unifil, você já decidiu. Já já a gente volta. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão vamos falar da série Sucessão Familiar com Otávio Scandelar, que está aqui conosco. Como vai, Otávio Scandelar? Estou bem, Marcelo. Você está bem? Está bem, tranquilo. Boa noite para você que está nos assistindo. Mais uma vez, obrigado pela audiência. E esperamos estar servindo para você na condução da nossa existência, porque nós somos donos da nossa vida enquanto aqui na Terra. Embora a nossa vida, há quem diga, e eu acredito que pertence a Deus. É, bem colocado. Tá certo, quer dizer, mas enquanto nós estamos aqui, a nossa palavra pode ser a palavra de Deus. Portanto, então, nós estamos querendo dizer aqui para você sempre que a questão da sucessão familiar, ela é muito séria na nossa existência. Então, eu posso dizer para você, Marcelo, que está cada vez mais interessante, cada vez mais premente que nós tenhamos a sabedoria de aprender a ouvir, falar menos, né, Marcelo? Opa. Porque eu, por exemplo, sou um cara que falei muito já. Ah, é? Falava sem parar? Falava assim, até meio sem muito discernimento, vamos chamar assim. E aí, no fim, como nós dissemos semana passada, toda fala tem um início, meio e fim. Tudo tem início, meio e fim. Tá certo? É verdade. Muito bem. Então, apagando o fogo, nós elencamos aqui 5 estratégias para resolver conflitos. 5 estratégias? 5 estratégias. Se der tempo todas, bem, senão a gente vai continuar, tá ok? Vamos começar então. Vamos começar. Mas antes de falar em conflito, eu procurei no dicionário, tá? A definição da palavra conflito. E qual que é? Muito bem. Ele é um substantivo masculino que diz o seguinte: discussão injuriosa, ponto e vírgula, luta, ponto e vírgula, briga, ponto e vírgula, pleito, ponto e vírgula, conjuntura, ponto e vírgula, colisão. Bastante coisa, hein? Veja bem quantas coisas que se dá para saber num conflito. E depois, ainda continuando no mesmo dicionário, na psicanálise diz assim:
oposição vivida pelo indivíduo entre seus impulsos e as interdições sociais. Opa, aí é mais... Eu creio que deve ter, acho que eu vou até ler novamente. Ouça com atenção. Na psicanálise, ela diz o seguinte, conflito é oposição vivida por nós, ou seja, pelo indivíduo entre seus impulsos e as interdições sociais. Olha. Eu vou continuar. Ponto e vírgula. Do ponto de vista jurídico, juridicamente falando, declaração de dois juízes ou tribunais sobre competência ou incompetência para conhecer da mesma causa ajuizada na jurisdição de um deles. Veja que complicado que é, né, Marcelo? O que é a gente entender o que é o conflito. É barbaridade. Mas eu talvez, se nós ficássemos somente aqui na psicanálise, que é a oposição vivida pelo indivíduo entre seus impulsos. Digamos que eu tenho assim muito pensado, digamos que eu estivesse, como eu vivi na roça, tá? Se eu estivesse caminhando numa trilha e de repente do meu lado eu consigo enxergar uma cobra, um urutu cruzeiro. Nossa. Que é a pior cobra que existe. E ela está pronta para dar o bote. Barbaridade. Quer dizer, nesse instante... Dá medo, hein? Hein? Dá medo, hein? Meu, nesse instante o impulso é interessante. E aí eu tenho que ter o impulso de pular para que ela não me pegue. Bom, então aí o impulso é bom. Agora, quando eu estou dirigindo um carro e eu estou, digamos, indo na direita, certo, tá? Mas alguém quer cortar e corta a minha frente. O que, aliás, acontece sem parar. Comumente. Agora mesmo vindo para cá, fez isso comigo. Eu já me irritei. Ai. Vocês estão entendendo? Quer dizer, aí já esse impulso foi contraproducente. Por quê? Qual o problema? Cara, vai na tua, se o cara está com pressa... Deixa ali, né? Deixa embora. Aí, depois desse impulso... falando para mim agora, mas no começo, quando eu estava vindo para cá, mas depois, mais aqui perto da TV, já um outro com a pressa danada, o que eu fiz? Dei passagem, digo, meu filho, por favor, vai embora. Não me incomoda. Não me incomoda, eu estou numa boa, eu estou numa tranquilidade, eu estou com tempo, eu saí na hora certa. Então, gente, impulso, conflito, isso tudo, nós precisamos estar sempre muito atentos. Hora que, digamos, se eu estiver agora atravessando um sinaleiro, mesmo com o sinal verde para mim, mas vem um carro correndo e diz, acho que esse carro vai atravessar a rua. O que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que ter um impulso, ou voltar ou ir para frente. Certo. Tá? Então, gente, vejam bem que sempre cabe a nós medirmos o nosso impulso, os nossos procedimentos. Agora, essas 5 estratégias para resolver conflitos, eu creio que não vai dar tempo nós falarmos hoje, mas vou falar a primeira. Fala primeiro. O que escreveu, que a gente leu a semana passada, aquela Jim, que elaborou isso aí. Primeira, reconheça que todos nós temos percepções tendenciosas sobre o que é justo. Entendi. É verdade mesmo. Você entendeu, Marcelo? Então, como você tem melhor dicção que eu, explica para o nosso interlocutor o que é percepção tendenciosa. Eu vou... Qualquer coisa que você... Né, no meio, vamos pegar aí no meio... A pessoa fala lá que isso aqui é verde. Você vai olhar aquilo ali com aquela referência que você tem, né? Com a tendência que você tem de ver. Se você achar que não é verde... Né? Você vai dizer, não é verde. E acabou, mesmo sendo verde. Exato. Então, vejam bem, gente. Então, por favor, gente, isso daqui, realmente, Puxa, já está acabando o nosso tempo, Marcelo. Voou o tempo, olha. Então, vai ficar 4... Mas essa dá... O que você ia terminar aí? Tá. Então, gente,
O ideal na nossa vida, e é o que estou aprendendo agora, é procurarmos nós estarmos sempre neutro, tá? Ouvir o que a outra parte está nos dizendo sem tendência. Ouça, aprenda a ouvir. Ponto. Senão não adianta. A pessoa vai falar e vai falar para grego. Não vai entender nada. Então, eu creio, Marcelo, vou ter que voltar na semana que vem para falar sobre as outras quatro, tá? Opa. E então a gente volta para a semana que vem e hoje vamos terminar aqui ouvindo, aprendendo a ouvir. Obrigado, gente. Boa noite. Até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar um pouco sobre a nova lei de trânsito, assunto interessante, hein? Para falar sobre o tema está conosco o doutor Loriberto Gonçalves, advogado da Gonçalves e Vieira Advocacia. Boa noite, doutor, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez por este convite. Bom, vamos falar então sobre o tema. Muito se fala da nova lei de trânsito. Realmente é uma nova lei? Temos uma nova lei? Nós temos uma lei que alterou significativamente o Código Brasileiro de Trânsito, né? Então, realmente é uma lei que, por essas alterações, e são alterações significativas, pode ser considerado que é uma nova lei, sim. E quando que entra em vigor, doutor Loriberto? Quando que ela passa a valer? Vamos falar isso. Ela foi introduzida no ano passado e passa a valer agora a partir de 12 de abril de 2021. Ou seja, está perto. Isso, é daqui a alguns dias. Uma das alterações é o prazo de validade da CNH, né? a nossa carteira. Conta pra gente sobre isso. Alterou significativamente também. O condutor que tiver 50 anos e que renovar a carteira nacional de habilitação... Pô, é o meu caso, hein? Eu vou fazer 50. Então, aí vai ter um prazo de 10 anos de validade. Acima de 50, até 70 anos, vai ser de 5 anos. E acima de 70,
e tem muita gente dirigindo acima de 70, por incrível que passa pareça. a ser, reduziu aí para 3 anos. Então é bem significativo isso. É interessante. Se não, você que lá, no meu caso, era de 4 em 4 anos, não é isso? Isso. Isso foi bom. Dirigir sem a habilitação continua sendo infração grave? Sim, continua sendo infração grave. E só que agora tem uma coisa que muita gente ainda não sabe, mas por causa da pandemia, a Carteira Nacional de Habilitação, que venceu agora em 2021, ela foi prorrogada por 1 ano. Ou seja, venceu em 2021, janeiro de 2021, você só vai, você pode ficar com ela e está na validade até 2022. Se você for pego pelo guarda, vamos chamar no popular assim. Não há como, ele não pode multar nada, porque isso já está na lei também. Por causa da pandemia. Tá. Por essa exceção. É uma coisa boa, né? A pandemia, a única coisa boa é essa aí. Exato. Né? Pontuação para cassação da carteira, da CNH, mudou? Mudou. O limite para suspensão, cassação, etc., era 21 pontos. Né? E agora praticamente dobrou. Vai para 40 pontos. Mas existe uma gradação também. Não é só, não, eu vou chegar nos 40 pontos, então... Tá, não, com 20 pontos, dependendo da circunstância, você pode ser cassado se tiver infração gravíssima. Então, se tiver 2 infrações ou mais gravíssimas, cai para 20 pontos. Então, tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Então, não é simplesmente 40 pontos direto. Né? Bom, a gente falou... A grande imprensa discutiu ano passado a declaração do Bolsonaro. Não precisa mais usar cadeirinha infantil. Essa lei alterou isso também ou não? Alterou, porque agora, na verdade, aumentou ainda, né? Foi para 10 anos, mas se a criança for bem desenvolvida e atingiu 1,45 m, ela está isenta. Então, não importa se tem 8, 7, tem crianças que têm 6 anos e, né, você sabe, vai atingir essa metragem de 1,45 m. Então, hoje o pessoal cresce muito. Exato. Então, os pais têm que ficar alerta e fazer a medição do filho. Se ele tiver 1,45 m, ele está liberado. Não importa se tenha 7, 8, 9 ou 10 anos. Agora, não tendo esse limite de altura, aí realmente até 10 anos tem que colocar a cadeirinha. Senão é multa. Continua obrigatório e ainda aumentou um pouco. Os faróis, né? A gente temos que continuar ligando os faróis nas rodovias durante o dia, né? Nas rodovias federais, eles eram obrigatórios. É uma coisa que eu particularmente não achei qual o proveito disso. Não é mais, porque se você perceber, na verdade, o farol aceso ele ajuda em muito. Você tem uma visibilidade de distância muito maior de um veículo do que quando não está com o farol aceso. Mas agora mudou, é só para rodovias de mão simples, né? E fora do perímetro urbano que vai ser obrigatório utilizar. As rodovias federais não mais. E também com cerração ou com chuva, aí volta a ser obrigatório também. Então, eu particularmente, não vi muita vantagem nessa alteração, mas é o que está valendo. Andar de motocicleta, mudou alguma coisa? Para criança, né? Certo. Para criança, mudou. A criança agora... Que é a garupa, né? Que é a garupa. Ela só pode... aumentou o limite de idade de 7, que era 7, aumentou para 10 anos. Né? Porque, de fato, é muito perigoso. Eu acho até que com 10 anos ainda é meio arriscado o pai, a mãe ou qualquer da família colocar uma criança na garupa, porque moto já é muito mais perigoso que um veículo, né? Basta ver as estatísticas de acidente. Exatamente. E a criança, ela não tem força para se agarrar e tudo, então ela vai sofrer, no caso de acidente, vai sofrer muito mais do que o adulto. Né? Então não pode, até 10 anos não pode ser garupa. Não pode. Vamos ter um cadastro nacional de condutores, doutor? Vai ter um cadastro nacional de condutores, onde, como diz a lei, ou pretendia a lei, que isso seja um estímulo a que a que o condutor ande dentro das regras estabelecidas, das leis de trânsito.
Mas o que acontece? É como forma de estímulo, mas não ficou bem determinado ainda. Talvez, eu imagino que no futuro, isso vai ser por 12 meses, quem não teve nenhuma infração por 12 meses vai entrar automaticamente nesse cadastro. Mas eu imagino assim que no futuro vai ter algum estímulo de desconto para comprar veículo novo, alguma coisa nesse sentido. Mas fica bom. Ainda não está definido. Agora, Marcelo, não sei se tem um tempinho. Pode falar. Eu acho que na questão da pontuação é uma coisa que já estava há muito tempo sendo requerido pelos motoristas, porque quem não trabalha com isso é diferente. Eu e você, eu dirijo muito, mas você talvez menos. E a maioria das pessoas, às vezes, dirige para o trabalho, ou seja, não estão tão sujeitos a esse tipo de autuação, que são as multas. Agora, imagine um caminhoneiro, né, que o tempo todo na estrada. Aí nós estávamos tendo um problema social, porque aí ele tinha a carteira cassada, mas aquilo é o emprego dele, né? Aquilo é a manutenção da família e dele próprio. Então, eu acho que nesse aspecto a lei ela veio produzir assim, coisas muito positivas nesse sentido. Por outro lado, também, um detalhe que não foi falado, mas que é importante, que na prática já estava acontecendo, é que a Carteira Nacional de Habilitação passa a ser oficialmente considerado documento. Opa! Na prática já era isso, né? Muita gente pediu o documento com foto. Mas agora é oficial, então ninguém, se falar, não, um documento, você vai apresentar o documento de identidade, que é a Carteira Nacional, ela não pode ser rejeitada, refutada, recusada de forma nenhuma, porque isso já se tornou oficializado. Doutor Louriberto, muito obrigado. Eu que Bom agradeço. Trabalho no escritório. Obrigado, boa noite a todos. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Os melhores cursos de graduação presencial, a melhor estrutura para atividades práticas, a maior rede de convênios com empresas e instituições para estágios remunerados. É uma grande oportunidade. Na Unifil você faz a faculdade e já tem chance de entrar no mercado para ter renda própria. São várias opções de cursos e muitas vantagens para começar a estudar agora. 60% de desconto na primeira mensalidade, bolsas de até 100% para melhores pontuações no Enem, 50% no primeiro semestre para transferência de outras faculdades, 30% de desconto para alunos de escolas públicas e portadores de diploma de ensino superior. Acesse www.unifil.br e conheça as condições para começar a estudar. Unifil, você já decidiu. Já já a gente volta. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos falar sobre mediação e resolução de conflitos. Para falar sobre isso, está conosco a doutora Miriam Rodrigues Vieira Gonçalves. Como vai? Boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite Militão, boa noite a todos. O que é mediação, para a gente entender melhor? Vamos lá. A mediação
ela é um método alternativo para resolver conflitos, né? Surgiu no Brasil com a Lei 13.140 de 2015, né? Quando nós tínhamos ainda como presidenta a Dilma. Certo. E ela, assim, é o meio pelo qual é possível você resolver o conflito sem ter que levar para o judiciário. Então, esse conflito, claro que ele acontece também no judiciário, mas antes de começar uma ação, mas normalmente se tenta resolver um conflito antes de partir para a justiça. E a mediação, doutor, é algo novo? Fala um pouco da história, ou não? Como que surgiu isso? Não estamos falando de mundo, né? É. Então, a mediação, ela deriva do latim, né, do termo mediare. E dentro do significado, significa intervir. Né? Intervir de maneira imparcial, de maneira tranquila, pacífica, para chegar numa solução, numa resolução do conflito. E ela surgiu nos Estados Unidos, então? Então, nos Estados Unidos, ela já é usada, os tribunais lá já usam há muito tempo, né? A partir dos anos 80, ela passou a ser bastante estudada lá nos Estados Unidos. E os benefícios que foram apresentados, né, nessas resoluções, dentre os processos, e pela satisfação das partes, escolher os mediadores e poder intervir ali na confusão, na briga, é muito usada até hoje. Qual que é o objetivo? Conta pra gente da mediação. Então, o objetivo é prestar assistência na obtenção de acordos. Ou seja, você tem um conflito, pode ser na sua família, ou pode ser na sua empresa, ou entre empresas, né? Às vezes uma empresa presta serviço para outra e surge um conflito ali. Antes de partir para o judiciário, se tenta um diálogo entre as partes, se tenta uma colaboração para tentar chegar num acordo e resolver ali. De maneira que eles não vão ficar inimigos, né? Depois, além disso, né? De preferência que as partes continuem amigas. E existe diferença entre mediação extrajudicial e judicial? Sim. A mediação extrajudicial é bem diferente da judicial. Por quê? A extrajudicial, ela pode ser feita, o mediador ele é escolhido pelas partes, ela pode ser feita tipo, no seu escritório, na sua empresa. Já a mediação judicial, o juiz é quem escolhe o mediador, então as partes não interferem. Não posso falar, eu quero esse mediador. Não, o juiz escolheu e é ele que vai decidir. Além disso, as partes na mediação judicial, elas devem obrigatoriamente ser assistidas por advogados. Por exemplo, eu chego numa mediação, nós dois chegamos numa mediação, você está assistido por um advogado e eu não, então essa mediação ela tem que ser interrompida até que as duas partes estejam assistidas. O prazo, né, para a duração dessa mediação é até 60 dias, então não passa disso, então não fica aquele vai e vem. Certo. A contar da primeira sessão, né? Exceto quando as partes fazem um pedido de prorrogação ali. E o juiz é que vai designar a audiência de mediação quando ele receber a petição inicial. Aí, caso contrário, não teve ali a mediação, não chegou num acordo, aí o processo corre normal. Dá andamento ao processo. Isso. Agora vamos falar então, e como que seria a mediação extrajudicial? Essa aqui não chega lá, não precisa chegar na mão do juiz, né? Vamos dizer assim. Como é que seria lá na prática, assim? Ela acontece fora do tribunal, né? Precisa de um mediador que normalmente é um advogado, mas não necessariamente tem que ser um advogado. Tem que ser uma pessoa apta a fazer aquela mediação, escolhida pelas partes. Ela tem que ter técnicas de pacificação, né, para poder realmente fazer o que se propõe ali. Mediar o conflito, chegar a um acordo, pacificar. E os resultados são bons, não é isso? São excelentes. Justamente agora que o nosso judiciário anda tão lotado, né,
os prazos, se você entra com uma ação, ela dura 5, 10 anos. Então, hoje, uma mediação é, sim, digamos assim, uma salvação para quem tem um conflito e quer resolver rápido. Mas tem que ter boa vontade também das partes, né? Não pode um ficar lá, não vou fazer de jeito nenhum, né? Entendi. E, aliás, vamos esclarecer só, a mediação judicial, você explicou, ela é realizada sempre por um mediador indicado pelo tribunal, né? Sempre. Essa é a diferença. Sim. Né? E ela tem prazo de duração, ao contrário da extrajudicial. A extrajudicial não tem, então, você vai e se... Não tem, assim, não é definido, né? Normalmente as partes querem resolver logo, mas às vezes passa, né, de 60 dias, 2 meses, ainda mais se for, por exemplo, um inventário, você está ali discutindo com seu parente. Se tem uma coisa que dá briga, é essa, né? É essa. No entanto, se vai para a justiça, é complicado demais, né? Resolver conflito em então casa... isso que você falou, inventários, questões de herança, podem ser solucionados por um mediador. Pode. Tipo, tem muitos pontos a ser resolvidos ali, então o mediador entra, né, faz ali todo o trâmite, já decide como vai ser dividido, o que fica para quem, sem aquela briga, né, que leva anos. Aí depois parte, claro, para formalizar, né, todo o processo. Muito interessante. Doutora Miriam Rodrigues Vieira Gonçalves, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima entrevista aqui. Eu que agradeço. Boa noite para todos.